Funcionou o relógio? Não. Não? Tá bom. 8:10. Eu olhei aqui, eu olhei 10 para as 8, Infelizmente, deixar o meu. Então, muito boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus possam nos envolver nessa noite. Eu trouxe hoje uma palavra muito conhecida, né? Há muito tempo é conhecida, né? Então, deixando aí para vocês interpretar ela. Aquele que souber não fala nada, para não estragar a surpresa. Mas, Melquiades, né? Para a gente falar, entender Melquiades, primeiro nós temos que falar sobre uma outra palavra, bem pequena e que uma profundidade, uma imensidade enorme, que é a palavra amor. Essa todo mundo com certeza sabe, né? Jesus veio, quando ele passou aqui pela terra, ele deixou muito claro que ele não tinha vindo destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Então as pessoas, então como que Jesus não veio destruir a lei? Ele está pregando algo totalmente diferente. É porque a gente tem que lembrar que Jesus sempre trabalhou na questão divina. Ele não trabalhou para as questões da terra. As questões da terra seriam consequências das coisas divinas. Então quando ele fala que ele não veio mudar a lei, mas dar cumprimento, ele estava se referindo às leis dos 10 mandamentos, e não às leis mosaicas, que eram leis civis da época, e extremamente duras, né? Enquanto que, se você vê pelos 10 mandamentos, isso seria muito mais suave. Então essa é a lei que ele veio realmente dar cumprimento. E o que mais salienta no Evangelho do Cristo é justamente o amor. Ele veio nos trazer uma condensação desses 10 mandamentos numa lei, que é a lei do amor. Tanto que em várias passagens, então, no Evangelho, ele salienta isso. Os senhores da lei estavam sempre tentando fazer pegadinha com Jesus, né? Mas ele conhecia o íntimo daquelas pessoas e jamais se deixou levar, e ainda por cima ele sempre aproveitava para trazer novos ensinamentos, a fim de instruir as pessoas e os próprios senhores da lei, né? Então, quando eles, diz o tema assim lá em Mateus, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que assim que eles souberam que Jesus tapara a boca dos saduceus, eles foram tentar ele novamente e perguntaram para ele: mestre, qual o maior mandamento? E aí Jesus falou para eles: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Jesus, de cara, ele já coloca uma questão que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque nós podemos não compreender a essência de Deus. Nós podemos, na maioria das religiões, não entender o porquê de certas coisas, de desgraças, de situações difíceis que nós passamos na nossa vida. E somente a doutrina espírita, ela explica. Não necessariamente você vai chegar à casa espírita e as pessoas, não, é porque você na vida passada você fez isso, fez aquilo, não. Mas a gente sabe a diretriz. A gente sabe muito bem que os nossos erros que o que nós estamos passando hoje está relacionado aos nossos erros do passado. São consequências e também as necessidades de aprendizado que nós temos. Então, o amor, ele resume a obra de Deus. Porque veja, por que Deus criaria esse universo? Naquela época eles imaginavam, né, que só existia a Terra e que as estrelas eram enfeites, né, que Deus criara para os homens.
E até hoje em dia muitas pessoas ainda pensam dessa maneira. Mas a ciência já nos comprovou, a doutrina espírita, naquela época que surgiu em 1857 oficialmente, né? Na Gênese, que foi publicado, se não estou enganado, em 65. É isso aí? Alguém lembra certinho? Até por aí. Mas o fato, 65 ou 67. A Gênese já falava centenas de milhões de galáxias. E é o que a ciência hoje, já há muitos anos atrás, a ciência já colocou a mesma expressão praticamente que está na Gênese espírita. Então imagina o tamanho desse universo e funcionando nesse equilíbrio todo. E não é só para nós, é para todos aqueles espíritos que estão reencarnando ou vivendo nesses mundos. Deus não faz nenhuma obra fútil, nenhuma obra que não tenha utilidade. Então existem muitas vidas, né? E as pessoas cada vez mais estão procurando vidas em outros mundos e coisa e tal. Essa semana eu falei para minha esposa, né? Vendo uma cena típica assim do nosso mundo, né? E eu falei, olha, por isso que os ET não vêm aqui, porque se vier, né, eles vão querer dissecar os caras, já vão querer dominar. Eu assistia, agora estava no final do ano, eu assisti o Avatar 2, né? É um filme maravilhoso, desde o primeiro ao segundo, né? E ali mostra essa integração, né? É como se fosse Deus integrado com o ser. E nesse segundo, né, dando um spoiler, né, quem não assistiu, é maravilhoso, mas é aquela história, o homem chega lá, né, para variar, ele acabou com o mundo dele, ele chega lá e já quer tomar conta do mundo dos outros, que são totalmente integrados, vivem integrados com a natureza, com os seus deuses e coisa e tal. E o homem já chega lá querendo detonar. Por isso que os ETs não vêm aqui, né? Ficam escondidos até que a gente resolva não querer guerrear, né? Realmente fazer que nem a Enterprise, né? Que quer ir lá para conhecer novos mundos, mas vai armado até os dentes, né? Mas o fato é que tudo isso, né? Ele provém do amor divino. Eu vou colocar uma frase de Joana de Ângeles, no livro Atitude Renovada, que ela fala que o universo é a condensação do amor de Deus e somente através do amor poderá ser sentido, enquanto pela inteligência será compreendido. Então nós podemos até compreender, por exemplo, a doutrina espírita nos traz os primórdios do entendimento de como que funciona a obra divina. Mas nós não conseguimos ainda, não temos nem condições de entender aquilo que está no nosso mundo. Nós vemos hoje o homem entrando no mundo quântico. É um mundo assim que infinitamente pequeno. A gente não consegue nem ter, nós que não somos habilitados, né, não trabalhamos nessa área, a gente não consegue ainda ter ideia do que é aquilo, mas é um mundo inteiramente novo. Imagina se nós vamos compreender o universo. Mas o fato é que essa é a demonstração de Deus, né? O fato de Ele ter criado esses mundos, de Ele ter nos criado, de Ele nos dar as oportunidades de evoluirmos através de reencarnações, em vez de dar uma vida para cada um, em situações às vezes totalmente impossíveis da pessoa chegar à angelitude, e daí joga aquela pessoa no inferno eterno de sofrimentos. Então Deus é amor. Então o que eu mostrei antes para vocês ali, justamente é um círculo de amor. Você não pode amar a ninguém se não amar a Deus, não pode amar a Deus se não amar o próximo. Veja a jogadinha que Ele fez com a gente, né? Ele nos colocou numa condição que nós temos que amar a Deus e amar o próximo também. Porque se a gente não conseguir amar o próximo, é sinal de que nós não podemos amar a Deus também, porque a gente não sabe amar. Essa é a grande realidade, né? Raul Teixeira, né, nosso querido amigo, uma vez ele falou, há muitos anos atrás, na cidade de Passo Fundo, ele estava lá
mini seminário, né? E nós fomos participar. E eu achei uma coisa muito interessante. Naquela época a gente ouvia assim: ah, não, vem para o centro, se não vem pelo amor, vem pela dor. E ele citou isso daí, e ele falou: olha, uma coisa eu digo para vocês, ninguém vem para o centro por amor. Vem por curiosidade, por querer conhecer, ou pela dor. Mas como é que você vai vir pelo amor se nós não sabemos amar? E aquilo foi algo que até hoje me marcou, que eu lembro perfeitamente o Raulzinho falando, né? Essa colocação, porque Raul, ele era carinhoso, mas ele era direto, né? Não tinha, né? Muitos aqui conheceram ele, né? Não tinha papas na língua, ele falava mesmo. Então, é essa a questão, a gente precisa amar. Não adianta só a gente querer: ah, eu amo Deus, amo o Senhor, e eu estou lá simplesmente detonando o meu próximo, estou enganando, roubando, escravizando. Como é que eu demonstro amor a Deus? Por quê? Porque é interessante para mim. Isso não é amor. O amor é que nem o Cristo falou: amai-vos como eu vos amei. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, Jesus deixou muito claro para eles o mandamento chamado amor. A partir daqui estava instituída a lei do amor, que pegou os 10 mandamentos e condensou numa lei só. E ele nos diz ainda: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? E aí, né, para a gente completar, como Paulo fala, qual é o mérito de amar aqueles que estão próximos? Paulo também era bem direto, né, nas colocações dele. Mas o fato é que a gente ainda está digerindo, né, aquela questão de amar a Deus e amar ao próximo, e Jesus vem e fala em amar os nossos inimigos. Alguém que matou um membro da nossa família, alguém que nos roubou, que nos fez. A gente vê nas reuniões mediúnicas, né? Quantos estão lá se perseguindo? Não, porque essa pessoa que hoje você fala de bonzinho, porque na vida passada ele acabou com a minha vida, ele me levou à falência, ele me assassinou, etc. E a pessoa está ali querendo vingança. Imagina se você vai amar um inimigo. E surpreende, e muitas vezes as pessoas chamam até de que a pessoa é louca, que não tem sentimentos, quando alguém resolve perdoar, por exemplo, o assassino do seu filho. Eu não lembro o nome, um senhor lá de São Paulo, de origem nipônica, né? E que o filho dele foi assassinado. E a pessoa que matou foi presa, e ele foi visitar aquela pessoa e perdoou ele, e passou a visitá-la. E as pessoas, nossa, o que as pessoas imaginaram que, não amava o filho, sabe? Chega nos absurdos assim. É uma coisa tão bonita, mas é tão difícil de ver que quando a pessoa tem um ato de amor, chama de ingênuo, para não chamar de bobo, para chamar de outras coisas, né? Que o povo tem uma capacidade imensa desses adjetivos pejorativos. Então, imagina Jesus falar de amar os inimigos. Os romanos, né? Que eram os que realmente mandavam no mundo naquela época, que tomaram mundos e mundos, o povo hebreu, que era um povo guerreiro. Desde o tempo, se nós pegar o Velho Testamento, é praticamente, tirando que as profecias, é só guerra do povo hebreu. Era um povo hebreu, o povo hebreu era extremamente guerreiro. E chega Jesus, né, com aquela singeleza, com aquela tranquilidade, mas com aquela firmeza que ele tinha, e fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Caiu, né? Caiu o mundo lá. Imagina se tivesse rede social naquela época. Ia ser, né, um negócio espetacular, né?
Mas a realidade é que esse amor que Jesus está dizendo de amar os inimigos, esse era o tipo de amor que Jesus tinha. Era um amor capaz de perdoar a todos, que não julgava, que tolerava, que respeitava as pessoas, mesmo que a pessoa não aceitasse a palavra dele, ele respeitava. Tanto que ele instruiu em determinado momento aos seus apóstolos que eles adentrassem uma cidade tal, e que se as pessoas não os quisessem ouvir, que eles batessem a poeira das sandálias e virassem e fossem embora, que não era para insistir com aquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas não estavam prontas para receber a mensagem, mas ele respeitava. E aliás, respeito é algo que está faltando muito hoje em dia, né? Nas nossas relações pessoais, sociais. Então, o amor de Jesus é um amor na sua plenitude maior. Quando ele chega e ainda fala para os apóstolos, né? Vós serão conhecidos por muitos se amarem. E a gente acha que a relação entre os apóstolos era um mar de rosas, não era. Eles estavam brigando muitas vezes por saber quem que Jesus amava mais. Tem até uma passagem, né, que eles perguntam ao mestre, né, quem que ele ama mais. Paulo e Pedro, por exemplo, tiveram brigas bastante fortes no início do cristianismo. Depois Pedro colocou o juízo no lugar, pediu desculpa a Paulo, e Paulo também se desculpou, e a partir daí fizeram um trabalho maravilhoso juntos, né? Mas então, esse amor de Jesus ele não cobra. Como é que é o amor que nós temos hoje no mundo? É um amor bastante material, podemos falar assim. Nós temos, por exemplo, que é considerado o amor mais forte, mais puro, que é o amor materno. E paterno também, mas a mãe ela tem um vínculo com a criança justamente pela questão da gestação, pela interação energética que existe junto àquele novo irmão que está reencarnando. É considerado o amor mais forte. Se você olhar, por exemplo, em presídios, pode faltar todo mundo, mas a mãe não falta, está sempre lá. Por mais que o filho tenha errado, por mais que o filho às vezes seja uma pessoa um assassino, né, inveterado, a mãe está sempre lá para dar apoio. Então é um amor maravilhoso, mas ele não se compara ao amor que Jesus tinha por todos nós. Porque ele amava desde os pobres, os estropiados, os sofredores, materialmente falando, até aqueles ricos e poderosos. E quando eles pediam a ajuda dele, como aquela passagem do centurião romano, Jesus ajudou. E ainda usou aquele momento como um momento de aprendizado. Porque imagina para um romano que era a exemplificação plena do orgulho, né? Até porque eles dominavam o mundo na época, chegar e pedir a Jesus por um servo. E Jesus faz a cura à distância, né, daquele servo. Então vejam que esse amor está em falta hoje em dia. E nós temos muita dificuldade, apesar disso aqui ser colocado nas igrejas, nas missas em geral, não se consegue. As pessoas olham aqui, vê, dá uma olhadinha para o lado, mas eu duvido. É muito raro alguém que execute isso aqui, de amar um inimigo. E não estou aqui recriminando, porque é realmente difícil na nossa atual condição que nós temos. Basta ver, né, que como aconteceu muitas histórias, né, nesses momentos de turbulências políticas, de pais e filhos se separarem. Nós não amávamos o filho.
Então, são amores doentes que nós temos. Esse amor que nós temos entre família, muitas vezes entre amigos, são amores ainda desequilibrados. Assim como nós somos seres ainda que a nossa vibração ela sobe e baixa, ela não é uma vibração firme que anda num ritmo. A nossa vibração é para cima e para baixo. Nós podemos estar muito bem, podemos estar com o nosso pensamento elevado, de repente alguém contraria um interesse nosso, ou contraria algo que eu estou colocando, e aí a nossa vibração vai lá para baixo, né? Eu acho muito engraçado uma historinha que o Haroldo Dutra comenta, que ele estava indo com o filho dele, acho que ia levar ele para o colégio, e daí alguém parece que deu uma fechada nele, coisa e tal, e ele saiu atrás. Daí diz que quando ele estava chegando assim num semáforo lá, ele estava chegando, diz que ele já foi baixando o vidro assim, né, preparado para aquele, ele fala, né, aquele espetáculo de queda moral, né, para xingar o cara. Aí o filho fala assim: mas pai, será que ele assiste suas palestras? Aí ele pegou, fechou o vidro e ficou quieto, né? É a realidade, nós não conseguimos realmente nos manter nesse padrão. E o que acontece? Veja o que Joana nos fala no livro Amor, Imbatível Amor, na psicografia do Divaldo. Criado o espírito simples para adquirir experiências, a esforço próprio e renascendo para aprimorar-se, as realizações se transferem de uma para outra vivência, dando curso aos impositivos da evolução que, enquanto não viger o amor, se imporão através dos processos aflitivos. Então, as aflições que nós passamos é justamente porque não sabemos amar. Porque quando nós soubermos amar, nós vamos aprender a perdoar. Nós não vamos conviver com essas energias negativas que a falta de amor traz para nós. Porque quando a gente não ama, nós estamos condenando as pessoas. Quando nós erramos, nós não assumimos porque o nosso orgulho não deixa. Ou inventamos uma desculpa escabrosa para dizer que aquela pessoa que foi culpada, né, na logística chamaria de logística reversa, né? Então você cria um caminho totalmente alternativo para tentar culpar aquela pessoa. Mas o que acontece? A lei divina, ela é perfeita, e isso vai nos trazendo aflições. Muitas pessoas estão doentes porque não sabem amar, ou pelo menos não tentam amar. Nós estamos muito apegados às nossas questões materiais. Então eu tenho que pegar meu dinheiro e dar, distribuir. Não é essa a questão. Tudo aquilo que a gente conseguir, o fruto do nosso trabalho, é algo nosso. Mas será que nós precisamos tanto dinheiro? Será que a gente veio a essa vida para de repente ter uma capacidade de riqueza tal e não podemos ajudar uma entidade? Não simplesmente dar dinheiro, né? Porque a gente tem que, não pode ser bobo também, né? Nós podemos ser caridosos, mas não podemos ser bobos. A gente tem que de repente trabalhar, ajudar da melhor maneira possível. Agora, o que acontece no mundo é que as pessoas estão vivendo para as questões materiais, vivem a sua vida simplesmente querendo acumular, como se fossem viver nesse corpo físico eternamente, e isso acaba, e sobra o quê? Na maioria das vezes sobra brigas, né? Desentendimentos familiares por causa da herança. Quando essa família não se acaba, né? Durante essa acumulação de posses que se tem. Continuando, Joana nos fala: inevitavelmente, porém, momento surge no qual há o despertamento para a emoção superior, e o amor brota, a princípio como impulso conflitivo, para depois agigantar-se de forma excelente, preenchendo os espaços emocionais e liberando as tendências nobres,
enquanto dilui aquelas de natureza inferior. Então veja, o amor, ele vai brotar em nós. Na realidade, é uma maneira simbólica de falar, porque todas as virtudes estão dentro de nós. Nós não temos que pegar as virtudes de fora e colocar para dentro. Nós temos que tirar para fora essas virtudes que estão em sementes. Por isso que ele fala, o amor brota. Ela fala, né? O amor brota. Porque isso está dentro de nós. Nós temos que desenvolver esses sentimentos. O amor, ele reúne todos os outros bons sentimentos, se condensam nessa palavra amor. E o amor, ele é a maior expressão da caridade. Toda pessoa que é caridosa é porque ela sabe amar, verdadeiramente caridosa. Não é caridoso para jornal, não é para mídia, muito pelo contrário. A pessoa que realmente é caridosa, ela sabe amar. Nós vemos Francisco de Assis, Agostinho, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos, né, que a gente conhece. Não vamos citar todos, até para não ser injusto, mas os maiores expoentes aí, a gente nota o amor que eles tinham. Podiam ser pessoas que podiam ter muito dinheiro. Só o Chico, com mais de 400 obras, né, que ele escreveu, que vendeu milhões de exemplares, ele seria talvez a pessoa mais rica do Brasil. No entanto, ele não tinha um centavo com ele e viveu a vidinha dele, uma aposentadoria de funcionário público. E mesmo aquela aposentadoria ele usava lá na obra dele. Então, essas pessoas realmente praticavam caridade. E é algo que nós temos que pensar, né? Agora, quando esse sentimento começa a desportar, aquilo vai provocando, de certa maneira, um conflito dentro de nós. Por quê? Porque vai nos colocando em contraponto aos valores materiais do mundo. Eu tinha uma camiseta, eu acho que foi uma das primeiras camisetas, talvez o primeiro encontro de jovens que eu participei. Eu sei os olhares maliciosos que estão mandando para mim aqui, né? Eu sou jovem há mais tempo, mas eu participei dos encontros de jovens trabalhando, né? Porque nós temos que continuar jovens, então se juntem aos jovens, né? Mas o fato é que aquela camiseta, ela tinha uma imagem de Jesus e a frase dela era muito interessante. E eu acho que aquilo lá foi tão forte que ela durou anos. O ano passado eu tive que colocar ela fora, devo ter tido ela uns 20 anos aquela camiseta. E até Jesus sumiu da camiseta. Sumiu, foi embora. Falou, não, chega, já estou com você há 20 anos aqui, eu vou embora agora. Mas a frase era muito interessante, porque ela falava assim, né? A vida desafia o cristão a hora que apresenta a ele o Cristo e o mundo. Você não pode servir a Deus e amar. Não quer dizer que nós temos que viver na miséria. Não. Nós precisamos dar manutenção no corpo físico. Nós temos o direito de comprar um carro, uma casa, desde que seja essa a nossa questão reencarnatória, né? Isso vai acontecendo. Mas a realidade é que realmente é um conflito, porque o amor, a hora que você começa realmente a aprender a amar, você olha para aquela pessoa de uma maneira diferente e você quer dar com uma mão e a outra está te segurando ali, né? É aquele conflito do homem velho com o homem novo. Mas isso vai vencer, por quê? Porque esse é um destino. Destino é algo fatídico. E o nosso destino é sermos espíritos de luz, anjos, como se falava na antiguidade, né? Então esse é um destino que nós temos. Agora, como que nós vamos chegar lá sofrendo mais ou sofrendo menos, depende de cada um de nós. Mas a hora que isso brota, realmente ela nos enche e acaba, veja ali que ela fala dos espaços emocionais. Quantas pessoas hoje estão desesperadas, procurando compensar os
seu quadro emocional com as drogas, com o álcool, com o materialismo. E quando a única coisa que no fundo a pessoa queria era ser amada. A gente vê muitos jovens, por exemplo, que não tem aquele amor no seu lar, tem uma casa, não tem um lar, não tem aquele amor dentro do seu lar, e ele está procurando preencher o seu vazio existencial, emocional, com coisas que suprimem essa dor por algum tempo. A maioria dos jovens, não são todos, mas a maioria de jovens que se envolvem com as drogas, com o álcool e até com o crime, né? Jovens de classe média alta se envolvendo com o crime, são jovens que têm lares desestruturados, não necessariamente materialmente, mas em termos de relacionamento. Então, quando o amor brota, isso se preenche e as nossas tendências nobres, né, elas vão diluir aquelas de natureza inferior, e aí sim o nosso processo evolutivo ele vai caminhar adiante. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, antes de falar um negócio que eu vi uma palestra do Divaldo, pouco antes de vir. Ela foi, um trechinho, uns 15 minutos assim, numa palestra de 23 de dezembro de 2009 na Federação Espírita do Paraná. E é aquela história, né? A espiritualidade, quando a gente está trabalhando algum assunto, ela ajuda e traz informações. E Divaldo fala uma coisa muito interessante. Naquela época, em 2009, ele já começa a falar sobre energia quântica. E ele fala que a questão que o amor, se você quer se curar, você precisa aprender a amar. Porque o amor verdadeiro, ele mexe com as energias. Então ele comenta nesse ali que Jesus sempre perguntava para as pessoas se elas realmente queriam se curar. E as pessoas que respondiam sinceramente, lógico, você está lá com dor, com desespero, você vai responder. Mas não é essa a questão. É a questão de você realmente mudar o seu comportamento. E teve quantos, né, que ao contato com Jesus, naquele magnetismo maravilhoso que o Mestre tinha, se converteram e seguiram Jesus para sempre. Mas teve aqui muitos que não fizeram. A grande maioria das curas que Jesus realizou, as pessoas seguiram suas vidas pecando, né, como diria, aprontando. Por quê? Porque não se tocaram na grandeza do ensinamento que o Mestre estava dando ali para eles. Mas o fato é que a pessoa, quando ama, ela trabalha essas energias quânticas, e essas energias vão trabalhar também no nosso sistema físico, inclusive. Vai ativar os hormônios da felicidade, vai fazer uma série de mecanismos biológicos, químicos dentro do nosso corpo, e aquilo vai nos curar. O próprio Divaldo comenta que ele teve um índice de câncer, um PSA, eu sei que era grande. Um dos filhos dele, que era médico, né, que ele chama de filho, daqueles jovens, crianças que ele criou na mansão do caminho, e não, vamos operar. E ele falou, não, eu vou me curar. E daí Divaldo até brinca, né, que ele começou a fazer essas mentalizações e coisa e tal, e passou um tempo, ele estava curado, estava dentro dos índices normais. E o médico ficou espantado com isso, né? E ele já desencarnou e eu estou aqui. Ele ainda brinca, né, com a situação. Então esses impulsos benéficos, essas boas energias, vão fazer com que nós consigamos transformar o nosso organismo. Mas é algo que a gente tem que trabalhar muito, não é algo tão fácil, né? E depois disso já tem muitos livros aí que as pessoas já falam da autocura, né? Mas tudo está relacionado a esses bons pensamentos. Como ao contrário, né? Pessoas que têm muito ódio,
muita raiva, muito ressentimento, são pessoas que desenvolvem doenças. Ah, mas isso é do processo reencarnatório. Não necessariamente. Não necessariamente. Ninguém vem a essa vida para odiar. Ninguém vem aqui para machucar ninguém, para fazer o mal. Todos nós temos com a missão de fazer o bem, primeiro para nós, né? Que é uma consequência, mas também de nos relacionar com as pessoas. A questão do crime, a questão do ódio, são questões internas nossas. São questões da nossa inferioridade moral ainda que a gente tem. E essas pessoas, quando têm esses ódios na sua vida, fatalmente vão desenvolver alguma doença em alguma parte do seu organismo. Mas existem questões reencarnatórias? Existe. Mas o fato é que nós podemos muitas vezes piorar. Como podemos, talvez, se for uma doença que nós precisamos vivenciar nessa vida, nós podemos amenizá-la quando nós trabalhamos no bem, quando nós desenvolvemos o amor dentro de nós, nós conseguimos amenizar, inclusive, as situações de desencarne. Tudo isso através do amor, né? E daí vem aquilo que eu ia falar. As pessoas, mas isso é Jesus, né? Como é que a gente vai fazer? Eu amo meu pai, minha mãe, meu filho, mas isso não é suficiente? Não é suficiente. Nós temos vários tipos de amores, podemos falar aqui no mundo. Mas o amor de Jesus é algo muito superior. E aí então nós podemos entrar no título de hoje. Melquiades. Alguém já adivinhou o que é? Já adivinhou, não faz. É uma historinha. Eu recebi uma história ou história, eu não sei. Há muito tempo atrás, não tenho nem ideia como isso chegou para mim. Veio através do e-mail da empresa, mas não foi de uma pessoa da empresa, não sei. Então eu não sei se é uma realidade, mas a história é muito legal. E quando eu vi aquilo, eu falei, isso dá uma palestra. Eu fiz já essa palestra há muito tempo atrás também. Mas daí eu pensei, o pessoal já esqueceu, né? Aqueles que não desistiram da casa aqui não vão lembrar, né? Já passaram dos 50, já não estão lembrando mais, né? Que nem eu assim. Então dá para a gente fazer de novo, né? Eu vou ler ela, porque para a gente não perder o conteúdo, tá? Então vamos lá. Então a pessoa narra assim: meus avós já estavam casados há mais de 50 anos e continuavam jogando um jogo que haviam iniciado quando começaram a namorar. A regra do jogo era que um tinha que escrever a palavra Melquiades num lugar inesperado para o outro encontrar. E assim, quem a encontrasse deveria escrevê-la em outro lugar, e assim sucessivamente. Eles se revezavam, deixando Melquiades escrita por toda a casa, e assim que um a encontrava, era sua vez respondê-la. Eles escreviam Melquiades com os dedos no pote de açúcar ou de farinha, para que o próximo que fosse cozinhar a achasse. Escreviam na janela embaçada pelo sereno que dava para o pátio, onde minha avó nos dava o pudim que ela fazia com tanto carinho. Melquiades era escrita no vapor deixado no espelho depois de um banho quente, onde a palavra iria reaparecer depois do próximo banho. Não havia limites para onde Melquiades pudesse surgir. Pedacinhos de papel com Melquiades rabiscado apareciam grudados no volante do carro que eles dividiam. Os bilhetes eram enfiados dentro dos sapatos e deixados debaixo dos travesseiros. Era escrita com os dedos na poeira sobre as prateleiras e nas cinzas da lareira. Esta misteriosa palavra fazia parte da casa de meus avós, tanto quanto os seus móveis. Levou bastante tempo para eu entender e gostar completamente desse jogo que eles jogavam a todo instante. Meu ceticismo nunca me deixou acreditar em um único e verdadeiro amor, que possa ser realmente puro e duradouro. Porém,
eu nunca duvidei do amor entre meus avós. Este amor era profundo, era mais do que um jogo de diversão, era um modo de vida. Seu relacionamento era baseado em devoção e uma afeição apaixonada, que nem todo mundo tem a sorte de experimentar. O vovô e a vovó ficavam de mão dadas sempre que podiam, roubavam beijos um do outro sempre que se batiam naquela cozinha tão pequena. Eles conseguiam terminar a frase completa do outro e todo dia resolviam juntos as palavras cruzadas no jornal. Minha avó cochichava para mim dizendo o quanto meu avô era bonito, como ele havia se tornado um velho bonito e charmoso, e ela se gabava de dizer que sabia como pegar os namorados mais bonitos. Antes de cada refeição, eles se reverenciavam e davam graças a Deus e bênçãos aos presentes, por sermos uma família maravilhosa, para continuarmos sempre unidos e com boa sorte. Mas uma nuvem escura surgiu na vida de meus avós. Minha avó tinha câncer de mama. A doença tinha aparecido 10 anos antes, mas apesar agora de todo o tratamento, ela avançava. Como sempre, vovô estava com ela a cada momento. Ele confortava-a no quarto amarelo deles, o qual havia pintado dessa cor, para que ela ficasse sempre rodeada da luz do sol, mesmo quando não tivesse forças para sair. Com a ajuda de uma bengala e a mão firme do meu avô, eles iam à igreja toda manhã. Mas minha avó foi ficando cada vez mais fraca, até que não pôde mais sair de casa. Por algum tempo, meu avô resolveu ir à igreja sozinho, rezando a Deus para zelar por sua esposa querida. Então, o que todos nós temíamos aconteceu: vovó partiu. Meu piado foi escrito uma última vez em amarelo nas fitas cor-de-rosa dos buquês de flores do seu funeral. Quando os amigos começaram a ir embora, minhas tias, tios, primos e outras pessoas da família se juntaram e ficaram ao redor da vovó pela última vez. Vovô ficou bem junto do caixão e, num suspiro bem profundo, começou a cantar para ela. Através de suas lágrimas de pesar, a música surgiu como uma canção de ninar que vinha bem de dentro de seu ser. Me sentindo muito triste, nunca vou esquecer daquele momento, porque eu sabia que, mesmo sem ainda poder entender completamente a profundeza daquele amor, eu tinha tido o privilégio de testemunhar a beleza sem igual que ele representava. Então essa história eu achei maravilhosa. E o que era essa brincadeira, né, desses dois velhinhos, né? Nunca esqueça o quanto eu amo você. Uma abreviação de nunca esqueça o quanto eu amo você. Então eles brincavam, eles exercitavam o amor em todos os instantes. Ah, mas era um amor de casal, mas eles exercitaram para esse amor se tornar grande, para esse amor suplantar a questão do casal, de amar todos os seus familiares indistintamente. Tanto que esses familiares todos ficaram no final do enterro da avózinha, ainda porque todos eles sentiam. Quantos nós vemos hoje em dia que não mal vê a hora daquela pessoa partir? Exercitar os amores que nós temos. Nós temos que fazer isso. Nós temos dito tão pouco: eu te amo. Ah, mas eu falo para os meus filhos pequenos. Amar os que são próximos é fácil. Qual o mérito? Dizia Paulo. Mas dizer ao nosso esposo, à nossa esposa, aos nossos pais que o amam, dar um beijinho no nosso pai, aonde a gente encontra, temos vergonha hoje. Isso é exercitar o amor. E os amores diversos que nós podemos ter nesse mundo, equilibrados, podemos exercitar. Essa é a grande questão que nós temos que fazer.
Nós temos que exercitar esses amores de maneira que eles vão crescendo em força e equilíbrio, para que eles possam realmente se aproximar desse amor que Jesus tinha por nós. O amor que não julga, o amor que perdoa, o amor que tolera, o amor que respeita, mas o amor também que cobra. Não é o amor conivente, que muitas vezes nós pais temos amores coniventes, que não somos capazes de dizer não aos nossos filhos. É um não extremamente necessário. Eu lembro de um atendimento mediúnico que fizemos há muitos anos atrás, em que o jovem desencarnou num acidente. E ele então, no seu depoimento, ele fala, ele se transformou, ele era usuário de drogas, o pai não estava nem aí, só se preocupava com as questões materiais. Ele batia um carro, o pai dava outro para ele. E ele fala numa hora assim, a gente sente aquela dor dele, que ele fala: eu só queria que ele tivesse me dito não em algum momento. Então isso é amar. Amar não é dizer sempre sim. Jesus falou sempre sim para todas as pessoas naquela época? Não. Mas ele falava de uma maneira fraterna. Nós não temos que dizer não grosseiramente, não querendo agredir. Nós temos que falar de uma maneira fraterna, explicar o porquê. Se a pessoa não entender, tudo bem. Mas esse é o amor equilibrado. Porque o amor, ele tem uma questão de se desequilibrar nas suas funções, descambando para amor livre, para sexualidade desarraigada, como também ele tem a questão de se tornar aquele amor protetivo, aquele amor possessivo que a gente vê no mundo hoje. E não é esse o amor que Jesus veio nos ensinar. Quando a gente ouvia aquilo que eu comentei no início, amai-vos como eu vos amei, dá a impressão que Jesus está falando somente para aqueles apóstolos dele. Mas não, Jesus falava para a universalidade. Ele não falava, os seus ensinamentos são atemporais. Por isso que a palavra e as mensagens do Cristo estão até hoje, bem ou mal divulgados pelas diversas religiões, mas a palavra, a essência do Evangelho do Cristo, ele está em nossas vidas. E é Ele que nos dá força e que nos ampara. É dele que nós precisamos nesses momentos conturbados que nós estamos vivendo. Nós precisamos de uma boa referência, como os nossos filhos precisam de boas referências para viver as suas vidas na sociedade. Conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, quem que é o guia e modelo da humanidade? Jesus. E quando fala Jesus, não é a pessoa Jesus, são os ensinamentos do Cristo, é o seu Evangelho. Esse é o guia e modelo, que ele veio a essa terra, que ele vivenciou em todos os momentos da sua curta passagem. Ele sempre demonstrou exatamente esse amor do Pai Celestial por nós, porque o Evangelho Jesus nos trouxe, mas ele não é do Cristo, ele é de Deus. E é o caminho, é o roteiro. Quando nós tivermos dúvida de como agir numa situação, lembremos das mensagens do Evangelho. Passamos aquela pergunta: o que Jesus faria nesse instante? E com certeza, se nós elevarmos nosso pensamento, o retorno vem. Nós vamos encontrar o caminho para que nós possamos realmente tomar as decisões mais corretas. Mesmo que naquele momento, para os nossos filhos, por exemplo, pareça que nós somos talvez o malvado do ano.
mas ele vai ver lá na frente, na sua vida futura, o quanto foi importante ele receber não só o amor dos pais, mas receber também um não. Quando ele está fazendo coisas que não deve, está indo por um caminho que não deve acontecer. No item número 8 do capítulo 11, ele nos fala assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso feito. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Lindo isso! Esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É emocionante quando você lê isso. E esse é o amor que Jesus tinha por nós. E a gente fala, mas é tão difícil, né? Pois é difícil, mas agora eu acredito no item 9. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Nós já temos lá dentro, e não é algo apagado, não é a fogueira de acampamento que a gente vai tentar acender na chuva, né? Não, é uma centelha que ela já está acesa, e nós só precisamos levar até ela mais mantimentos, vamos falar assim, né? Levar até ela aquele sopro que vai fazer com que ela evolua. E o que é exatamente isso? Está dentro do Evangelho de Cristo, e que foi melhor traduzido e explicado pela doutrina espírita. A doutrina espírita nos trouxe as explicações dessas passagens do Evangelho, que hoje nós olhamos e nós falamos assim, mas como que eu não entendi isso? Mas porque faltava essa lupa, faltava essa chave para que nós pudéssemos abrir o código do entendimento do Evangelho. Mas muitas pessoas, às vezes, sem a cultura, muitas pessoas, às vezes, sem o conhecimento, mas com grandes corações, eles conseguiram compreender a palavra do Cristo, mesmo que não soubessem sequer ler, que não soubessem sequer interpretar os textos, mas eles sabiam captar as energias dulcificantes e amorosas do Cristo em suas vidas, e retransmitiam para todos aqueles que assim o necessitassem. Que nós possamos então lembrar desse Evangelho, esse Evangelho redivivo em nossas vidas, desse Evangelho de amor, esse Evangelho que nos traz a paz, que nos traz os caminhos para as soluções dos nossos problemas que estão dentro de nós, assim como as virtudes. E nós lembremos também de Deus, nosso Pai, do amor universal que Ele tem, que criou todo esse universo e continua a criar, para que os seus filhos ali, pelos seus méritos, possam crescer e evoluir e retornar para o seu seio amoroso. Nós somos filhos do amor, e para o amor nós voltaremos. Obrigado, muita paz.